Fala galera, só um aviso rápido para quem acompanha a gente aqui pelo Sobre História. Para quem ainda não sabe, a gente está de mudança, estamos com um feed novo, só nosso. A partir do ano que vem, a gente vai publicar os nossos episódios exclusivamente por lá. Então, se você gosta do trabalho que a gente vem fazendo, das discussões que a gente tem feito, é só você acessar soundcloud.com/profs e seguir a gente por lá. A gente também está em outros agregadores e aplicativos, a gente está no Spotify e no iTunes e em qualquer outro aplicativo de podcast que você preferir utilizar, Castbox, WeCast, você encontra a gente por lá. Então, no mais é isso, galera. Bom programa para vocês. Até a próxima. Tchau. Bom, então, começando mais um programa, podcast Professores contra o Escola Sem Partido. Dessa vez, nosso programa é um programa para falar sobre o Ministério da Educação de Jair Bolsonaro e Ricardo Vélez Rodrigues. Aqui comigo, me acompanhando, temos o professor Rodrigo Jusserê. Diga oi, Rodrigo. Oi, tudo bom, Diogo? E também com a gente aqui o professor Gilberto Calil. Oi, Diogo. Oi, Rodrigo. Tudo bem? Então, pessoal, vamos, antes de tudo, começar com as apresentações, começando por Rodrigo. Diga aí pra gente, Rodrigo, quem você é, da onde você vem, por que você está aqui com a gente nesse momento? Eu sou professor da Universidade Estadual de Goiás, né, do curso de História e do programa de pós-graduação em História. Bom, a minha formação é toda em História, né, graduação, mestrado e doutorado. E nesses três momentos aí, né, da minha formação, eu tive o grupo, né, o grupo de intelectuais da direita, que o Ricardo Vélez Rodrigues se filia, digamos assim, né? Eu acho que depois da apresentação vou poder falar melhor, né? Mas sobretudo eu estudei, né, o Instituto Brasileiro de Filosofia, né? E também a Convivium, também, né, que era uma outra organização de intelectuais da direita. Muito bom. E você, Gilberto? Diga aí. Eu sou professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná desde 1999. Sou professor do curso de História, do programa de pós-graduação em História, e toda a minha formação também é na área de História, né? Também graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, todos os momentos da minha formação tem como eixo, tem como foco o estudo da direita. Muito particularmente, né, a maior parte, né, dessa trajetória em torno da pesquisa sobre o movimento integralista brasileiro, o fascismo no Brasil, né, em seus diferentes momentos, em diferentes contextos, sobre diferentes recortes, mas basicamente a partir disso a minha trajetória passa pelo estudo da direita. E atualmente, né, já nos últimos 12 anos, como professor do programa de pós-graduação, eu faço parte, né, de uma linha de pesquisa chamada Estado e Poder, né, e de um grupo de pesquisa chamado História e Poder, que tem como um dos seus focos, né, um dos seus eixos fundamentais, o estudo das organizações de direita, dos partidos, dos aparelhos privados de hegemonia, né, das distintas formas de organização vinculadas aos diferentes grupos, né, de direita. Então, a partir desse foco, claro que tem uma série de conexões também com a temática que a gente vai conversar hoje. Certo, perfeito. Então, só para a gente poder se localizar no meio disso tudo, a ideia para esse programa surgiu, obviamente, né, após o anúncio a oficialização da indicação do presidente eleito Jair Bolsonaro para o Ministério da Educação, né, depois de algumas idas e vindas, né, foram 1 ou 2 dias de uma certa incerteza, né, alguns nomes aparecendo como indicados com certeza, mas depois esses nomes meio que sendo desconsiderados, descartados, até que se chegou de fato a essa figura, né, o Ricardo Vélez Rodrigues, mais um ministro aparentemente indicado pelo filósofo astrólogo Olavo de Carvalho, né? Uma figura que talvez tenha pego muita gente de surpresa, não sei vocês, mas após o anúncio
do nome, né, do Ricardo Rodrigues, muita gente pareceu meio, tá, mas e aí, né? Porque a expectativa era que a indicação fosse para o Mozart Neves, né, do Instituto Ayrton Senna. Depois o nome, aparentemente, é quase certo que, por pressão da bancada evangélica, esse nome foi descartado. Depois começou-se a se considerar a figura do Guilherme Shelby, né, que é um procurador da República, uma figura extremamente associada ao Escola Sem Partido, né, um conservador, teórico da conspiração, cruzado contra a ideologia de gênero e contra a doutrinação ideológica, né, a cartilha de bingo completa, basicamente. Só que não, no final das contas, apesar do aval que a bancada evangélica daria para o Guilherme Shelby, no final acabamos com o Ricardo Vélez Rodrigues, né? Uma figura que ninguém soube muito bem como reagir, aparentemente, né? Fora a indicação do Olavo de Carvalho, fora a associação com o Olavo de Carvalho, ninguém sabia muito bem qual era desse cara. E a gente está meio aqui para tentar responder essa questão. Então, Rodrigo, você que tem um contato mais direto com essa temática, né? Você que estudou basicamente as bases intelectuais desse cara, diz pra gente aí quem é Ricardo Vélez Rodrigues, da onde que ele vem, qual é o pano de fundo, da onde esse cara surge. Uhum. Obviamente que eu fiquei surpreso, né? Porque assim, do grupo de intelectuais que eu estudo, né, como eles se autodenominam, né, de escola culturalista, né, na filosofia, que tem nomes como Miguel Paulo Mercadante, Antônio Paim, né, o Ricardo, né, Vélez Rodrigues, ele, digamos que é uma figura mais secundária em relação aos outros, né. Então, assim, a gente, por um lado, fica surpreso, assim, né, mas depois da nomeação comecei a pensar o porquê, né. Uma das razões que eu diria que a indicação anterior, né, antes do Ricardo, o outro que seria o ministro teria o aval assim da bancada evangélica, né? No entanto, o Ricardo ele tem uma proximidade, né, com o exército, né? Ele ministrou cursos, né, para o exército, e ele coordena há muito tempo. Eu até achei que ele não coordenava mais, porque esse centro de pesquisas estratégicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, da qual ele foi professor um bom tempo, não é mais hoje, né? Hoje ele mora em Londrina, mas eu fui olhar no site desse centro de pesquisas estratégicas e ele continua sendo coordenador, né? E essa, né, a forma como eles pensam, a estratégia é muito próxima das Forças Armadas, né? Então a gente começa a ver que faz sentido, né, coisa, né? Então, assim como teve a indicação anterior um aval, digamos assim, da bancada evangélica, é bem possível que o nome do Ricardo, além da indicação do Olavo de Carvalho, tenha havido um aval também de pessoas de dentro do Exército, né? Então, assim, a gente fica surpreso, mas, enfim, faz sentido, né? Essa questão do exército, você está falando da questão da guerra cultural, você pode explicar um pouquinho melhor, assim, que perspectiva teórica é esse que ele está importando das Forças Armadas? Uhum. Não diria que ele traz das Forças Armadas, né? Até achei interessante o artigo aí, o escrito que ele soltou, né, quando da nomeação dele, né, que ele deu o título de um roteiro para o MEC, né, ali dá para pegar algumas coisas ali, né. Por exemplo, ele vai falar, né, por exemplo, né, de lutar contra a hegemonia vermelha dos petistas e coligados. Depois eu quero voltar nisso, né. Porque, na verdade, digamos assim, essa luta contra o PT, ele faz há muito tempo, né? Eu localizei um artigo de 1983, né?
Então Caramba. o PT o PT era um partido muito, Caramba. muito novo, ele já fazia críticas, acho que a gente pode voltar, mas acho que a gente pode voltar nisso daqui a pouco, né? Ele falou também, né, que a educação brasileira, né, havia tentativa de impor nela, né, uma doutrinação cientificista enquistada na ideologia marxista, travestida de revolução cultural gramsciana, né? Então fica muito claro o anticomunismo, né, mas o anticomunismo de um comunismo que não existe, né, da maneira como eles colocam. Mas o que é interessante nessa luta contra essa dominação cientificista, inclusive até algumas pessoas na imprensa ficaram se perguntando, né, O que isso quer afinal de dizer, contas, né? o que é esse cientificismo, o que quer dizer, né? Na verdade, essa é uma tese do orientador dele, né, o Antônio Paim, né, que foi orientador dele no mestrado que ele fez na PUC do Rio de Janeiro. Ele fez um mestrado em filosofia, né, entre os anos de 1973 e 74. O Paim orientou ele. E também ele fez o doutorado em filosofia, né, na Universidade Gama Filho, também orientado pelo Paim, né? Até um programa de pós-graduação em filosofia que havia na Gama Filho, não existe mais, mas que tinha sido organizado sobretudo pelo Antônio Paim, né? Então a filiação do Ricardo Vélez Rodrigues não é bem com o Olavo de Carvalho, e sim mais com o Antônio Paim, né? E o Antônio Paim, ele tinha a seguinte tese, né, no livro que ele vai publicar em 1967, e é um livro com várias reedições, mas a primeira edição é de 67. Ele vai falar que ele diz que no Brasil tem uma chamada tradição cientificista, né? E o que é essa tradição cientificista? É que questões sociais e políticas, elas poderiam ser solucionadas de forma científica, digamos assim, ou baseadas na ciência, né? E que essa seria uma tradição despótica do Brasil. Essa noção que ele coloca é fundamental, né, para essa vertente filosófica aí da qual o ministro faz parte. E por que é? Porque lá na tese 11, que o Marx escreveu em Ideologia Alemã, tese sobre Feuerbach, ele fala, né, os filósofos até agora interpretaram o mundo, mas a partir de agora é fundamental transformar o mundo, né? Então, na verdade, essa luta contra esse cientificismo vai contra uma das bases do marxismo, né, que é exatamente usar a ciência a favor de uma transformação do mundo, né? Então, por isso essa crítica a esse cientificismo, né? Além disso, né, esse artigo dele, Um Roteiro para o MEC, né, traz algumas coisas, como, por exemplo, essa luta contra essa revolução cultural gramsciana, né, que aparentemente, assim, para quem observa, parece uma coisa sem pé nem cabeça, né? Mas não é bem assim. E também não é de hoje, né? Essa coisa do comunismo ser de esquerda também não é de hoje, né? A gente cultural e afins, né? Isso. A gente localizou um artigo dele de 1990, do Ricardo Vélez Rodrigues, falando fazendo essa junção, digamos assim, coisa que não existe, né, do comunismo ser de esquerda, do socialismo ser de esquerda, né? Mas eu gostaria de falar um pouco das organizações, né, que na verdade formaram ele, deram formação para ele, né, filosófica, né, que acho que explica muito uma delas seria o Instituto, fundamentalmente, né, o Instituto Brasileiro de Filosofia, né, que é fundado já há várias décadas atrás, em 1949, então faz muito tempo já, né?
Hoje em dia esse instituto não existe mais, né? Ele funcionou até os anos 90, né? Ele funcionou aí por umas 5 décadas aí mais ou menos, né? A primeira geração, né, que na realidade o fundador e líder do Instituto Brasileiro de Filosofia, ou IBF, como a gente chama, né, foi o Miguel Reale, né, O pai filho do ou o Miguel pai? Reale, o pai, O pai. né? Eita, o integralista. Porra, Isso. como se não bastasse. Isso, exatamente. É o Miguel Reale pai, né? As pessoas confundem com o filho, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco do filho também, né? Essa seria a primeira geração, né? E depois, no final dos anos 50, começo dos anos 60, tem a segunda geração do IBF, né? Que daí é formada. São muitos intelectuais, estou citando os principais aqui, né? O Antônio Paim, o Paulo Mercadante, né? Que o Paulo Mercadante também é uma referência para o Ricardo Vélez Rodrigues, né? Ele publicou A Consciência Conservadora no Brasil em 65, né? Então, portanto, um ano aí depois do golpe de 64, né? Aliás, um livro bastante importante da direita, né? E daí a terceira geração que chega no IBF no finalzinho dos anos 70 e ainda nos anos 80, aí sim, né? Daí o Ricardo Vélez Rodrigues, entre outros, né? O Miguel Reale, ele tem importância fundamental para a direita brasileira, né? Ele cria aquilo que a gente chama de pensamento autocrático, né? E o que é esse pensamento autocrático, né? Segundo a definição que a gente fez, né, na nossa tese, ele adota uma postura muito pragmática em relação às ideologias, né? E também ele vai mesclar as ideologias da direita, né? Por mais que às vezes pode parecer que liberalismo e fascismo não combinem muito, isso o Miguel Reale dá cabo disso, né? Isso é fundamental até para explicar como que um ultraliberal, né, como o Paulo Guedes, o ministro da Economia, aí vai se juntar com um fascista, o presidente eleito, né? A princípio, pelo que eu vejo, né, esse pensamento autocrático dá o pano de fundo para isso, né, para que isso seja possível, né? Então eu observo assim, né, que os liberais eles abrem mão do que restava de democrático no liberalismo, se é que restava alguma coisa ainda, e os fascistas abrem mão, né, do estatismo econômico, né, então de forma que possa ser possível essa junção aí dessas duas vertentes, digamos assim, da direita, né. E é fundamental também a gente perceber que o Ricardo Vélez Rodrigues ele vem de um movimento, digamos assim, né? Esse movimento que derruba a presidente, né, eleita em 2016, né, a Dilma Rousseff, né? A partir dali a gente já pode ver que esse grupo intelectual está atuando ativamente, né? Até o pedido de impeachment, né, que é aceito, né, e por fim realmente impeachment a presidente, né, ele é assinado, né, pela Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e o Miguel Reale Júnior, né? E ali seguem muitas ideias do Miguel Reale pai, né? Sobretudo das obras políticas que ele publica nos anos 60, um pouco antes do golpe, né? E ele faz o seguinte movimento, né, nessa época, né? Ele busca formas de limitar a democracia, né? Sobretudo formas de anular o voto popular, né? Então, uma das formas que ele coloca lá atrás, nos anos 60, é exatamente essa, do impeachment, né? A outra forma que ele colocava era substituir o presidencialismo pelo parlamentarismo, como uma forma de governo que digamos, mais fácil de substituir as pessoas nos cargos, né? Isso tudo como uma forma de reforçar os interesses das elites, da tecnocracia, né, dos grupos técnicos que teriam esse direito de governar
acima de todos os outros, né? Exatamente, uma forma de anular o voto popular também, né? De enfraquecer o voto popular e mesmo anular, né? Como foi o golpe de 2016. Sim. Rodrigo, né? se me permite só um parênteses, que eu acho que é interessante, assim, eu trabalhei na tese com esse período de 45. Em 1945, com a redemocratização, o Reale se afasta formalmente do integralismo, num contexto em que, obviamente, não ajudava ninguém a se dizer fascista, e ele passa por um processo, né, que, como você mencionou, de junção entre perspectivas fascistas e liberais, mas o interessante é assim, que ele não abandona nenhuma ideia-chave do fascismo. Nada daquilo que ele escreveu nos anos 30, ele renega. Ele dá nova roupagem, né, ele adapta, ele modifica o linguajar, mas no fundamento ele não tem uma alteração substantiva. Mas mais interessante ainda é que, se ele faz isto se desvinculando formalmente do integralismo e rompendo com Plínio Salgado, o próprio Plínio Salgado, em 1945, esse foi o objeto central, né, da minha tese, ele busca se apresentar como democrático, e ele desenvolve justamente o que você mencionou, uma concepção antidemocrática de democracia, uma concepção de uma democracia defensiva, nas palavras dele, que deveria se defender de todos os não democráticos. E com isso ele converte para um linguajar formalmente pró-democracia uma perspectiva estritamente excludente, repressiva, anticomunista. E mais do que isso, do ponto de vista da sua perspectiva econômico-social, há uma conversão integral ao ultraliberalismo. E é curioso que em 47, ou seja, logo quando a sociedade recém tinha se constituído, ele traduzindo trechos, né, do Caminho da Servidão do Hayek. Ele está criando uma perspectiva econômica estritamente neoliberal em 1947. E aí a gente normalmente pensa assim, não, mas como que o Bolsonaro vai ser fascista se ele defende um programa ultraliberal? Ele deixou de ser fascista no momento em que ele chamou Paulo Guedes. Não, justamente pelo contrário. Desde o pós-Segunda Guerra Mundial, né, desde os anos 40, a característica do fascismo na periferia, para que ele tenha alguma viabilidade, é a de subalternidade. Né? É uma característica de vinculação subordinada, sobretudo aos Estados Unidos, como de uma maneira absolutamente patética o Bolsonaro demonstrou no dia 29, recebendo e prestando continência para um funcionário subalterno dos Estados Unidos. Então, esse processo, né, para o pós-guerra, para um momento que, diferentemente dos anos 30, onde de uma forma caricata, mais efetiva, havia uma perspectiva nacionalizante, uma perspectiva nacionalista de fortalecimento do Estado, das empresas públicas, de uma maneira muito bizarra, de uma maneira muito contraditória, mas que era nacionalista. O próprio integralismo, né, o mais característico dos movimentos fascistas que se constituiu no Brasil, a partir de 1945, deixa de ser nacionalista, deixa de ser desenvolvimentista em qualquer perspectiva nacional, se vincula com os grupos ideológicos mais liberais, né, e passa, inclusive, a citar diretamente o Hayek, o papa do neoliberalismo, que é uma referência interessante para a gente situar, né, de forma mais ampla essa articulação entre uma determinada leitura, uma determinada chave de leitura do liberalismo com o fascismo. A gente pode dizer que o Miguel Reale e o Plínio Salgado são os primeiros conservadores nos costumes e liberais na economia, né? Eu acho interessante uma coisa que o Rodrigo estava falando no começo, que é a questão do cientificismo, né? O combate ao cientificismo, que é uma característica em comum assim com as várias escolas do pensamento conservador, né? Que vem desde o Burke, que é a deslegitimação do legado racionalista do iluminismo, né? Essa ideia de que as coisas são do jeito que elas são e não existe um método ou uma teoria que possa alterar a ordem natural das coisas e dos costumes. A virada que essa galera coloca na segunda metade do século XX
é colocar um exceto quando o assunto é economia. Aí quando o assunto é economia, você tem que entregar a gestão para os técnicos, a burocracia qualificada, né? E obviamente nenhuma dessas perspectivas considera o envolvimento da sociedade como um todo, né? É sempre uma visão bem restrita de política, uma visão bem restrita desses valores republicanos filtrados por um viés sempre conservador e, na maior parte das vezes, fascista, né? Eu queria perguntar para você, então, Rodrigo, uma outra questão é que quando o nome do Rodrigues foi anunciado, muito se falou que ele tem uma produção bibliográfica ampla, né? Ele tem vários livros publicados, ele tem vários textos aí pela internet. Eu acho interessante você mencionar, inclusive, o Instituto Brasileiro de Filosofia, né? Que me lembra muito o Escola Sem Partido, né? Cujos seus principais fundadores e criadores começaram a se articular ainda na época, no Instituto Liberal de Brasília, né, para ver o papel que esses think tanks têm na organização desse pensamento conservador. Você sabe dizer pra gente assim, qual é a tônica dessa bibliografia dele? O que ele está expressando nesses livros? O que esse cara tem aí para trazer pra gente? Uhum. Ele tem alguns livros, até que alguns livros que eu vi que estão disponíveis aí à venda, né? Por exemplo, ele tem um livro chamado A Grande Mentira, Lula e o Patrimonialismo, né? Ele tem alguns livros assim de polêmica, né? Mas eu estava olhando os artigos que ele começa a publicar na revista Brasileira de Filosofia, que fazia parte era um órgão oficial do Instituto Brasileiro de Filosofia, né? E lá eu encontrei o primeiro artigo dele publicado em 1980, né? Ele vai ter uma produção aí de 2 décadas, né? E o último em 1999, né? São dezenas de artigos que tratam de filosofia, realidade social, né? A questão do cientificismo que a gente estava falando, poder, direito, cultura, tecnologia, né? E também na revista Convivium, né, que era outra organização da qual ele fazia parte também, né, e artigos já publicados desde 1977 e pela década 70, né. E daí ali a gente já encontra bastante coisa sobre pensamento estratégico, né, que é o tema, digamos assim, que vai aproximar ele das Forças Armadas, né, e também contra a teologia da libertação, né? Ele tem um livro, inclusive, na qual ele vai combater, né, a teologia da libertação, né? E também tem um artigo que ele publica, que eu até mencionei no começo da entrevista, em 83, um artigo que ele publica na Convivium, no ano de 83, que chama O Pesadelo do PT. Né? Então ele vai criticar o seguinte, porque naquele ano eu acho que tem uma das, se não for a primeira, é uma das primeiras propagandas do PT como partido no horário eleitoral, na televisão e na rádio, né? Então ele começa já criticando, né, que será que eu posso ler um trecho do artigo? Uhum. Aí ele fala assim, né, sobre essa propaganda eleitoral do PT lá de 83. Os brasileiros arrecidos, né, assistimos os penosos 60 minutos de transmissão compulsória de propaganda partidária do PT. Os afoitos petistas só têm para oferecer sonhos, né? O absoluto desconhecimento dos petistas acerca da realidade política do país, em que tomam assento professores universitários, daí ele cita a Marilena Chauí, líderes da oligarquia sindical que pretende dirigir operários, metalúrgicos, petroleiros, sindicalistas, rurais, etc. Constituída em vanguarda do operariado. Essa variada elite se sente a representante natural dos trabalhadores brasileiros. Depois de reduzir simploriamente a representação, vem uma outra flor da plataforma
petista. A realidade do mundo explica-se pela eterna oposição entre opressores e oprimidos. Os opressores seriam o capitalismo nacional e transnacional, identificado esse último com o FMI. Os oprimidos, todos os trabalhadores. Né? Daí ele finaliza, o trecho aqui ele finaliza assim. Não pronunciam, né, ali o programa do PT, nenhuma palavra de censura contra o arbítrio decorrente de uma legislação autoritária que lhes favorecia com a requisição compulsória. Nem lhes passou um momento pela cabeça a ideia de que tal expediente constitui uma declarada opressão, de inspiração autocrática do Estado sobre as empresas de comunicação. Né? Então a gente observa que a luta dele contra o PT vem de muito longe, né? 83, nossa, 35 anos atrás o homem já estava... E também tem um outro artigo que eu achei particularmente interessante, que está no livro que se chama Constituição de 1988, O Avanço do Retrocesso. Esse livro foi coordenado pelo Paulo Mercadante, né, que é aquele que eu disse que faz parte da segunda geração do Instituto Brasileiro de Filosofia. E ele tem artigo de intelectuais aí da direita, né? Como José Guilherme Melchior, né? O Miguel Reale, o Antônio Paes, Vicente Barreto, o Biratã Borges de Macedo, Roberto Campos, né? Entre outros, além do próprio Ricardo Vélez Rodrigues. E nesse livro ele tem um artigo chamado Estatismo, Marginalismo e Constituição, né? Então ele é muito interessante porque a crítica que ele vai fazer à Constituição é muito parecida com aquela do cientificismo, que a Constituição, né, o problema da Constituição de 88 é que ela seria uma Constituição, como ele chama de Constituição dirigente, que visa transformações políticas, econômicas e sociais, né? E segundo a concepção deles, a Constituição não poderia, né? E segundo ele, as transformações visadas aí pela Constituição de 88, né? Veja só, ele está escrevendo isso em 1990. Ali seria para um dia instaurar no Brasil o comunismo. Então veja só que essa coisa que muitas pessoas identificam, né, como, digamos assim, que as pessoas dizem, a direita diz, né, que o PT era comunista, esse tipo de coisa, vocês vejam que isso já vem de muito antes, né? Algumas pessoas reconhecem como uma coisa recente, não. E que me parece muito especialmente pela vinculação dele com o exército, né, um legado dessas concepções da época da ditadura militar, da doutrina de segurança nacional e desenvolvimento, a ideia de guerra revolucionária, né? Ele parece, e assim como o Olavo de Carvalho, que a gente vai falar daqui a pouco, e o próprio Escola Sem Partido, né, esses caras, eles parecem herdeiros desse legado da ditadura militar, né, desse legado ideológico, especialmente. Uhum, sim. E ele também vai criticar na Constituição de 88, segundo ele, a estrutura sindical totalitária. E segundo ele, essa estrutura sindical totalitária era de inspiração fascista-leninista. Né? Então aquele negócio que a gente falava lá do comunismo de esquerda, que assim, parece que é uma coisa recente que eles começaram a falar, né? Não, eles já falam há muito tempo atrás. Né? Em 1990 eles já estavam falando. Então ele fala, né, que a questão sindical na Constituição se inspira, né, no totalitarismo, né, e esse seria ao mesmo tempo fascista e leninista, né? Genial. Então, Genial. E é justamente um outro ponto que em 45, 46, 47 sabe, desenvolvia. Ele falava em fascismo vermelho. Esse movimento que a gente vê hoje, né, de uma forma bizarra, né, de ressignificação e dizer o nazismo foi de esquerda, isso de uma maneira patética, igualmente patética, mas já em 45, 6 o Plínio Salgado fazia. É curioso, né, como a falta de memória, às vezes, que a gente tem de determinados projetos faz com que algumas coisas pareçam novas, né, quando absolutamente não são. Sim, Deixa eu aproveitar e te fazer uma questão, Rodrigo.
que eu estava vendo, assim, inclusive, né, no currículo publicizado, né, no Lattes do Ricardo Vélez Rodrigues, o termo que mais se destaca, que tem 61, está no título de 61 produções dele, é o termo patrimonialismo. E eu vi algumas entrevistas e vi por exemplo, post-CAD dele para o Instituto Mises Brasil, ou ainda uma participação dele num evento promovido pelo Instituto Millennium em homenagem ao Roberto Campos. O fio condutor dessas duas falas, e que são importantes porque estabelece conexão com importantes aparelhos privados de hegemonia da classe dominante, o fio condutor em ambos é o patrimonialismo. E aí o PT, o sindicalismo, tudo aquilo que em alguma medida, né, se constitui enquanto direito social é entendido sob essa rubrica de patrimonialismo. A questão que eu falei para você é justamente assim, que medida isso não também remonta, né, à tradição do pensamento desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Filosofia, né, sobretudo pelo Paim, né, na medida em que a dissertação a tese de doutorado dele, Oliveira Viana e o papel modernizador do Estado brasileiro. O modernizador aqui está em oposição justamente a essa ideia de patrimonialismo, e tem um sentido, né, de um liberalismo conservador e excludente muito claro. A pergunta do Gilberto acho que já responde, né, em grande, mas eles vão identificar esse patrimonialismo, né, sobretudo os direitos sociais e, enfim, que a classe trabalhadora vai conquistando no decorrer do tempo, né, os direitos sociais e políticos, né, eles vão identificar isso como uma tradição patrimonialista, né, brasileira, né? E segundo eles, isso aproximava muito o Estado brasileiro, né, o Brasil do socialismo, né? Obviamente que isso é uma invencionice, né, do Antônio Paim, né? Mas tem um objetivo que é fundamental, né? Que é combater as conquistas da classe trabalhadora, né? Destruir essas conquistas, né? A gente vê isso muito no discurso, né, do presidente eleito, né? Aquela história dele, né? Ou vai ter emprego ou vai ter direito, né? Se tiver direito, vai ficar desempregado. E se quiser ter emprego, não vai ter direito, né? Então, que aquele objetivo fundamental da direita e de todos os grupos de direita, né, que é a destruição, né, desses direitos conquistados pela classe trabalhadora no decorrer do tempo, né, no Brasil republicano, né, dizendo que isso nada mais é que uma parafernália patrimonialista e que isso é socialismo, né, assim como uma forma de criar concepções muito agressivas, né, contra os direitos dos trabalhadores, né, de não ver os trabalhadores como um ator também, né, de reconhecer o seu papel, de reconhecer que é um ator da história também, né, e que, portanto, deve ter direitos, né, resguardados, né, contra isso, né, não reconhecer isso no trabalhador, né? Acho que eu responderia assim a pergunta de Gilberto. Assim, o caminho que eu tenho dos estudos dele, né? Ele se gradua em teologia, né, ainda lá em Bogotá, né? Porque ele é colombiano, embora em 99 ele tenha se naturalizado brasileiro, né? Depois, já a próxima formação dele, né, em 73 e 74 já é no Brasil, né, já o mestrado na PUC do Rio de Janeiro, né, mas assim como que ele chega lá, mas deve ser via concurso, né, ele chega nos anos 80 na Universidade Federal de Juiz de Fora, né. Só acho que um adendo que ajuda, talvez estava observando um dado importante. Ele tem um número muito expressivo de orientações de mestrado e doutorado. Ele tem 23 dissertações e 27 teses de doutorado dadas por ele. A maior parte delas foi na Gama Filho, mais recentes, mas uma parte significativa também na Universidade Federal de Juiz de Fora.
e no meio disso algumas poucas na UERJ. Então a trajetória dele passa, inclusive, a vinculação em programas de pós-graduação com um expressivo volume de orientações. E me parece que é importante observar isso, né, porque a referência, né, como o Diogo mencionou lá na abertura, essa referência, assim, o cara é indicado pelo Olavo de Carvalho, a primeira associação que a gente faz é com o Ernesto Araújo, que foi o outro cara indicado pelo Olavo de Carvalho. É difícil de definir sem uma adjetivo muito chula. Não é alguém que faça algum sentido. E aí, desse ponto de vista, a gente pode se enganar vendo disparates absurdos escritos, né, pelo Vélez Rodrigues, mas a despeito desses disparates absurdos, que tem uma trajetória de uma dimensão de produção, de convívio no interior das universidades, que claramente o distingue do Ernesto Araújo, que o distingue do Marcos Pontes. Ou seja, ele é alguém com uma trajetória intelectual dentro de um campo definido, um campo da extrema-direita, da vinculação, né, com o pensamento do Antônio Paim, com um tipo de articulação mais recente com o Olavo de Carvalho, mas, sobretudo, né, com essa primeira vinculação que parece ser a definidora do pensamento dele, né, de um catolicismo ultramontano, ultraconservador. Então, acho que é importante a gente ter essa dimensão para entender que é um direito numa determinada dimensão daquilo que ele se propõe fazer, capacitado, né? Com um intelectual da direita, não é um executor de ordens, um capacho, um mero capacho, né? Alguém que tem um perfil distinto, né? E isso coloca, em alguma medida, quando a gente passar para um outro ponto, né, de pensar as perspectivas para o Ministério, é alguém que sabe o que está fazendo. Sim. Aqui que se propõe, né? Eu acho que isso na trajetória intelectual, na produção intelectual, nas orientações realizadas por ele, isso se expressa de uma maneira bastante clara. Não é alguém que deve ser subestimado, certamente, né? Perfeitamente, isso mesmo. Não, até gostaria de aproveitar o gancho, né, do Gilberto, né? É interessante que no final dos anos 70, o grupo do Paim, eles têm uma briga, né, com a PUC do Rio de Janeiro. Eles trabalhavam na PUC do Rio de Janeiro. Eles têm uma desavença lá por a bibliografia, né, que numa das bibliografias tinha uma obra do Miguel Reale, né, e enfim, como era um outro momento de combate da ditadura e tudo aquilo que representava também a autocracia, o fascismo, né, essa direita, né, então a direção da pós-graduação de filosofia da PUC questiona, né, o Miguel Reale tem uma bibliografia num plano de curso ali, com obras do Miguel Reale, né. Isso vai gerar uma reação e a ruptura deles, né, com a PUC, né, do Rio de Janeiro, né? E eles vão, sobretudo liderados pelo Antônio Paim, eles vão criar esse programa de pós-graduação em filosofia na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, né? E a vertente principal de pesquisa é exatamente isso que eles chamam de pensamento brasileiro, né? Onde eles vão fazer um resgate, né, do conservadorismo brasileiro, né? Primeiramente o Paulo Mercadante, né, na obra de 65, de 1965, né, que ele faz esse resgate do conservadorismo brasileiro desde a época do Império, né, e a obra do Antônio Paim, né, de 1967, todas obras reeditadas várias vezes, né, com muita venda, inclusive, vai fazer esse resgate desde do período colonial, né, buscando trazer o pensamento conservador buscando as raízes mesmo, né, o movimento conservador brasileiro, né, formar digamos assim, uma longa tradição de pensamento conservador, né. Aproveitando que o Gilberto já falou o nome, né, acho que não temos mais como evitar que, assim como a gente não pode subestimar uma figura como o Ricardo Rodrigues, eu acho que a gente já pode, né, depois de tudo que vem acontecendo nos últimos meses e anos, a gente já
pode se permitir admitir que a gente também não pode subestimar uma figura como a do Olavo de Carvalho, né? Eu queria, inclusive, perguntar para você, Gilberto, como foi, como tem sido, assim, nos últimos tempos, né, com as mudanças que vem acontecendo, ter esse tipo de figura como seu principal objeto de pesquisa, né? Porque eu não sei se você já passou por isso, mas durante, pelo menos nos ambientes acadêmicos por onde eu já passei, assim, a ideia de estudar uma figura como o Olavo de Carvalho há alguns anos atrás parecia uma piada, assim. Isso não era uma coisa que as pessoas faziam, isso não era uma coisa que sequer era considerada, pelo menos nos espaços que eu convivia, assim, das pessoas com quem eu já conversei. E para você, assim, como foi isso, assim? Quando que você começou a se interessar por esse tipo de questão, de temática, e de lá para cá, né? O que você observou mudando, assim, com relação a isso? A questão é extremamente interessante e é ótimo que aqueles que ridicularizavam a pesquisa tivessem razão, que fossem irrelevantes esse objeto. Na verdade, eu enfrentei isso durante toda a trajetória, desde os anos 90, onde eu defendi a minha dissertação em 98, né, sobre lista, e no momento em que estudar o movimento integralista era uma coisa vista com muita estranheza. Isso já passou, né, não tem nenhum sentido, não tem porquê, né, essas coisas já estão superadas. E a gente tinha uma percepção de continuidades, tinha uma percepção, né, de que muitas dessas coisas não estavam resolvidas, sobretudo pelo caráter contraditório do processo de democratização recente. A partir disso, né, acho que toda a minha trajetória, depois de doutorado, e sobretudo nos últimos 12 anos na pós-graduação, onde eu não falo individualmente, falo pensando de forma mais ampla, né, do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, a maior parte, né, uma grande parte dos trabalhos que têm sido desenvolvidos por aqui são estudos sobre as formas de organização da direita. E muitos, né, dos nossos estudantes, dos nossos mestrandos, doutorandos, ouvem esse tipo de interpelação e ouviram ao longo desse tempo. Então a gente tem dissertações de mestrado sobre Reinaldo Azevedo, sobre Silas Malafaia, sobre o Instituto Mises Brasil, sobre uma diversidade de organizações e de intelectuais da direita que aqueles que estavam desenvolvendo a pesquisa ouviam, mas isso tem alguma importância, que estudar uma coisa tão ridícula quanto, digamos, Reinaldo Azevedo? Para que estudar uma coisa tão delirante quanto o anarcocapitalismo e o Instituto Mises Brasil? E aí a resposta, evidentemente, era porque eles estão se difundindo, porque eles estão produzindo formação intelectual, porque a gente chega como um dos nossos atualmente o doutorando aqui, que é o Rafael, que pesquisou o Mises Brasil, chegou no tema porque foi dar aula em sala de aula de alunos do ensino médio que recebiam materiais do Mises Brasil e que iam discutir em sala de aula a partir desta doutrinação, desta formação ideológica produzida por eles. E nesse contexto, eu orientei uma dissertação absolutamente extraordinária em 2011, defendida em 2012, sobre o Olavo de Carvalho. A dissertação do Lucas Patins, que infelizmente faleceu muito precocemente no início do ano passado, e a dissertação que ele defendeu chama-se Os Leitores da Nossa Burguesia, o Mídia Sem Máscara em Atuação Partidária 2002-2011. E nessa dissertação, nessa produção, nessa pesquisa que ele realizou, há uma série de coisas, uma série de informações que a gente lendo hoje, a gente se surpreende muito. E talvez, acho que pela mais impactante, em 2012, Olavo de Carvalho era ridicularizado, era tomado como alguém somente irrelevante, bizarro, folclórico, mas já naquele momento, onde sequer existia o Facebook, ele atuava no Orkut, mas no Orkut, que era a rede que existia, ele tinha uma rede de disseminação absolutamente extraordinária, o que significa, que cada postagem que ele fazia, que cada publicação que ele realizava, era disseminada por um conjunto enorme de outros aparelhos que se disseminavam em outros e que com isso tinha qualidade e um alcance que normalmente os intelectuais críticos, que a academia, pensadores de esquerda, etc.,
não estavam sequer dispostos a acreditar ou a entender que existia. Então, a despeito de todo o ridículo das suas ideias, e evidentemente que a gente encontra dezenas de ideias completamente estapafúrdias, o fato de uma ideia ser estapafúrdia não significa que ela não tenha efeito. Se fosse por isso, ainda no século XIX, a gente que o racismo não tem nenhuma base científica. E o racismo continua existindo como um processo social, mesmo que se saiba que raça não existe. Então, o Olavo de Carvalho e as suas ideias têm força social. E essa força social se ampara na estruturação de um enorme conjunto de aparelhos que foram ao longo do tempo produzidos. O Mídia Sem Máscaras, que era o vetor fundamental naquele momento da propagação das suas ideias, tem elementos muito atuais. Por exemplo, o Mídia Sem Máscaras é o pressuposto de que a mídia toda é comunista, que é o pressuposto utilizado pelo Steve Bannon na campanha do Bolsonaro, para desqualificar todas as informações, todas as denúncias, tudo aquilo que iria contra ele. O Olavo de Carvalho, há 16 anos atrás, desde que inicia o período dessa pesquisa, até de 2002 até 2011, sistematicamente propagava esse tipo de ideia. Sistematicamente defendia, publicava ideias, com esta característica. Então, isso foi construído meticulosamente ao longo do tempo. E aí me parece importante fazer uma segunda observação, que essa ascensão conservadora é absolutamente inegável, que esse crescimento da direita, esse crescimento de ideias sociais reacionárias que a gente vê de maneira muito evidente hoje, de forma que é impossível negar a sua existência sem parecer ridículo, essas ideias, para muitos, hoje são ideias que se disseminaram nos últimos anos, ou seja, de 2013 em diante. E aí eu fiz questão, de mencionar a data da defesa dessa dissertação, ela é anterior a 2013. E a disseminação do conservadorismo, a disseminação de visões reacionárias estava sendo produzida ao longo de todo o período dos governos petistas. Então, parece que para a gente, esse momento que a gente vive, uma das coisas absolutamente fundamentais é superar uma ideia simplória de que a ascensão da direita se dá como reação a junho de 2013, e aí numa interpretação que tem sido sustentada por intelectuais como Emil Sader, Breno Altman, Paulo Henrique Amorim, de que se não houvesse 2013, a gente não estaria enfrentando a desgraça que enfrenta, como se a culpa fosse daqueles que foram reclamar e denunciar as misérias produzidas pelas opções de aliança dos governos petistas. Ora, uma pesquisa como essa mostra que muitas dessas ideias do marxismo cultural, do gramscismo, entre aspas, evidentemente, tudo isso que constitui esse pano de fundo dessa banda ideológica disseminada pela extrema-direita e pelo bolsonarismo, tudo isso estava presente de uma maneira não perceptível aos intelectuais críticos, mas formando intelectuais, formando militantes, formando seguidores, e que hoje se apresentam com muita força social. Então, cada um desses elementos, a ideia de que o marxismo é sorrateiro, está tomando conta do mundo, a demonização de Paulo Freire, uma série enorme aí só. Eu recomendo muito enfaticamente a leitura dessa dissertação, porque só a leitura da dissertação mostra efetivamente a quantidade de elementos em comum do que se produzia e disseminava há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Inclusive, eu vou deixar a dissertação do Lucas linkada para quem quiser acessar, assim, que é um negócio inacreditável, né? É um trabalho, assim, é até difícil de descrever, assim, a dimensão do esforço que ele faz. Inclusive, eu uso muito a pesquisa do Lucas na minha pesquisa sobre escola sem partido, né? Então, vou deixar tudo isso devidamente linkado no final. Então, e aí, para a gente poder concluir esse ponto sobre o Olavo de Carvalho em si, né? Como que vocês avaliam essa relação entre o Rodrigues e o Olavo de Carvalho, né? Vocês já comentaram um pouco da questão do fundamentalismo católico, né? Mas como é que a gente chega
dessa proximidade ideológica entre essas duas figuras, até o ponto em que o Olavo de Carvalho indica o Rodrigues para o MEC, né? Como é que essa ponte se dá? É difícil. Eu diria que uma das coisas seria essa filiação, né, com o que representa no campo da filosofia o IBF, né? O Olavo de Carvalho, ele foi muito próximo do Miguel Reale, né? A gente tem registro de participação deles em eventos de organizações empresariais, né? De sindicatos patronais patrocinados, né? Em que eles estão juntos, né? E uma coisa, né? E como a gente vem falando, né, o Ricardo Vélez Rodrigues, ele também se filia. Então eu diria que essa proximidade vem muito por aí, né? Essa filiação a esse pensamento autocrático, né? E tudo que representa aí o Instituto Brasileiro de Filosofia, que foi o principal locus, né, de desenvolvimento, né, desse pensamento autocrático, né? Eu diria que aí seria uma das pistas aí dessa. Eu só colocaria talvez um certo ponto de interrogação, né, na ideia de que foi a indicação do Olavo de Carvalho que definiu. Assim, a gente sabe que a forma de apresentação, né, das decisões do Bolsonaro passa por um esquema pensado lá pelos seus estrategistas de marketing, né, a partir dos ensinamentos. Da mesma forma que ele recebe, né, um subalterno do governo Trump e bate continência e serve numa mesa sem toalha, como se fosse tudo absolutamente ao acaso, quando a gente sabe que isso é tudo produzido, né? De alguma maneira eu penso que essa ideia foi o Olavo que indicou e portanto, eu segui. Eu acho, me parece que tem essa característica. É claro, existe uma relação com o Olavo de Carvalho. Eu não tenho claro em que momento, de que forma que ela se estabelece, mas existe a indicação, entre aspas, mas não é exclusivamente a partir disso que se dá a decisão. Atrás, né, das relações estabelecidas mais recentes pelo Vélez Rodrigues, e ver que ele participou de eventos do Instituto Milênio, ver que ele participou, fez um post-CAD, né, com o Instituto Mises Brasil, que ele se articula com um conjunto de organizações da burguesia brasileira. Ele não é apenas, né, uma indicação de um astrólogo demente, ele é também alguém indicado, né, ou que tem o aval mínimo, né, por organizações empresariais relevantes, né. Isso me parece que qualifica um pouco a possibilitar essa indicação, né, do Vélez Rodrigues. Eu acho que é legal mencionar que o blog Avaliação Educativa do Freitas, ele fez uma publicação há um tempo atrás, conjecturando sobre a questão da indicação para o MEC, né, antes da indicação ter sido devidamente divulgada. E ele fez uma análise que é perfeita, assim, que o Bolsonaro... não apesar, mas justamente como consequência dessa perspectiva autoritária que ele tem sobre educação, né, alguém indicado para o Ministério da Educação também é alguém favorável à privatização da educação pública, também favorável a todas essas políticas e é muito curioso lembrar, assim, do alívio que certas pessoas estavam tendo quando o Mozart Neves ainda era o nome na baila, né? Como se a moderação do Mozart Neves fosse cancelar o autoritarismo do Bolsonaro, né? O Mozart Neves, ele, durante 5 segundos, ele ocupou aquele lugar imaginário que o Paulo Guedes ocupou durante a campanha, que o Moro ocupou depois que ele foi indicado para o ministro da Justiça, né? Sempre essa ideia de que
por algum motivo as pessoas pensam que o mercado, né, ou os representantes dos interesses do mercado, eles têm algum fator assim de moderação sobre o viés fascista do Bolsonaro, quando na verdade é o exato oposto, né? Quando a gente pega, com certeza, quando a gente pega na prática, né? Eu acho muito curioso pensar no Ricardo Rodrigues, porque eu lembro de uma outra questão envolvendo Escola Sem Partido, que uma das principais referências intelectuais do Escola Sem Partido é um cara chamado Nelson Leman da Silva, né? Que estranhamente tem uma formação muito parecida com a do Ricardo Rodrigues, né? Especialmente a inclinação para o fundamentalismo católico, a simpatia com políticas liberais, né? O Nelson Lema da Silva morreu em 2011, se eu não me engano, mas eu conjecturo, assim, se o Nelson Lema da Silva tivesse vivo hoje, talvez e muito provavelmente ele seria alguém na lista de considerações do Bolsonaro para o Ministério da Educação, né? Porque as bases intelectuais que formam essas figuras é muito semelhante e não coincidentemente o Nelson Lema da Silva começou a conhecer o Olavo de Carvalho quando ele frequentava o Instituto Liberal de Brasília, né? Do qual ele depois veio a presidir. É interessante ver como esses espaços, né, esses institutos, eles servem também como espaços de socialização, lugar onde essas pessoas vêm, se encontram, criam relações, criam laços e depois levam esses laços adiante quando elas ocupam posições de poder. O Rodrigo mencionou o texto Um Roteiro para o MEC, e eu acho que tem um dado interessante, assim, que esse texto, ele é uma plataforma de candidato, é um texto anterior à indicação. É um texto quando ele diz que aceita se candidatar, digamos assim. E aí o que ele faz justamente, né, no decorrer do texto, um ataque ao que seriam seus adversários na indicação. Então ele diz que dentre aqueles que estariam sendo apresentados como possibilidades alternativas, há alguém que representa a perpetuação da atual burocracia gramsciana no MEC. E aí, claramente, que, portanto, com palavras difíceis do ENAD, do Enem, etc., e que claramente ele está referindo, sem citar, a Maria Inês Fini. E da mesma forma que igualmente, a perspectiva dele não é daqueles ultra-privatistas dos tubarões do ensino, não usa essa expressão, né, mas dos interesses que pretendem privatizar absolutamente tudo, e ele claramente aqui está se referindo, né, ao Xantopoiros, que é a expressão máxima, né, dos grandes interesses empresariais. Claro que a gente não deve levar muito a sério essa ideia de que ele está com grandes interesses, mas ele construiu, nesse momento, no momento que ele publica esse texto, ele construía aqui uma perspectiva de candidato. Eu até acho interessante que esse discurso, né, que às vezes parece uma coisa meio translocada, né, uma luta, como ele fala, né, uma luta, a revolução cultural gramsciana ou gramscista, tudo isso eu acho que é uma grande cortina de fumaça, né, para o que ele realmente pretende fazer, né, e com o compromisso, né, com esse projeto privatista da educação, né, é mais ou menos o que o Bolsonaro na campanha, né, falas e discursos completamente translocados, né, jogar uma grande cortina de fumaça, né, sobre o projeto político, né, esconder esse projeto político, né, o tempo todo, né, porque na verdade era, uma vez isso apresentado, é o que talvez pudesse ter derrotado ele nas eleições, né, porque isso mostraria, obviamente, que ele não tem como, com as camadas que são com a classe trabalhadora, com as camadas privilegiadas da população, né, com as camadas sociais mais carentes, né, então ele usa disso também, né, fazer esse discurso para lançar uma grande cortina de fumaça, né, esconder o que, na verdade, os reais objetivos, né, com a educação, né. Até algumas coisas ali são impossíveis de ser feitas. Não existe, né? Ele coloca no texto Roteiro para um
a educação tivesse sido aparelhada, né, pelos marxistas, etc., né? Isso não tem nada a ver, né? O próprio fato, né, de lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, ele ter esse centro de pesquisas estratégicas há tanto tempo já, né, há décadas, né, isso mostra, né, que e esse centro de pesquisa, para quem quiser entrar no site, tem um site na internet, né, pode-se ver lá uma concepção completamente conservadora até, né, e isso exatamente desmente o que ele está falando, né, essa hegemonia da esquerda na educação, isso não existe, né. Esse combate, né, do Paulo Freire, né, que a educação seria dominada pelas ideias do Paulo Freire, nunca foi, né, o Paulo Freire sempre foi uma referência importante para os educadores, mas ele nunca se inspirou muito nele, pelo contrário, né, a educação ela tem um viés muito mais produtivista e tecnicista do que do Paulo Freire, né, que segundo os ideais dele, além enfim, as crianças, os jovens, os adolescentes, ou então os adultos que vão ser alfabetizados no EJA, né, ou vão ser vão estudar no EJA, ou ser alfabetizados já depois que já entraram na idade adulta, né? As ideias dele eram o quê? Que além dos conteúdos, né, além da alfabetização e dos conteúdos escolares, digamos assim, que as pessoas fossem conscientizadas também, né, em relação ao mundo em que vivem, né, e tudo mais. E 50% dos nossos estudantes que chegam no ensino superior, 50% têm mentalidade de escrita, de leitura, né, como que essas pessoas seriam doutrinadas, digamos assim, né? Para elas serem doutrinadas, elas teriam que ter muita leitura, né? Então, são coisas assim que não fazem o menor sentido, mas, né, de exatamente esconder esse projeto político, né? Porque a universidade pública brasileira, digamos assim, que é uma das cerejas do bolo, né? Por qual país que você tem uma universidade pública, e não só a universidade pública, todo um sistema de ensino, desde a creche até o pós-doutorado, que a pessoa pode, teoricamente, percorrer sem gastar um centavo com mensalidade, né? Em quais países que você tenha algo semelhante a isso, né? Então, a privatização do ensino, a cobrança de mensalidade, né, tudo isso, o sistema de ensino brasileiro é uma das cerejas do bolo, né? E eles querem colocar a mão nisso, né? Deixa eu acrescentar. Você mencionou a questão, né, do não ser factível, uma série de coisas que ele coloca, inclusive porque elas não fazem sentido. E tentando fazer o inverso, assim, o que concretamente ele propõe, tirando palavras assim ideológicas, estritamente ideológicas, né, de mudar o perfil do ensino, de acabar com a infiltração gramscista, o que ele propõe concretamente? E aí duas coisas me chamam a atenção. Porque a palavra universidade não existe no texto. Ele não menciona uma única vez no texto a palavra universidade. Sendo que no Ministério da Educação, o mais importante, a maior parte, né, pela própria distribuição estabelecida na Constituição, é justamente do ensino de nível superior. Então, primeiro estranhamento é que a universidade não aparece. Obviamente, Sim. Isso não significa que não esteja no escopo de preocupação, mas que aquilo que ele propõe para ela não é interessante que apareça. Em relação ao ensino básico, absolutamente retrógrado. E aí está no próprio título, Mais Brasil, Menos Brasília, já é uma indicação disso, e ele remonta a uma perspectiva ideológica também desenvolvida pelo integralismo, que é a perspectiva de um determinado tipo de municipalismo, com todo um discurso na cidade que as pessoas vivem, é mais próximo das cidades, que implica concretamente no desmonte de um sistema de ensino. Eu vou citar um trecho que para mim é o núcleo da proposta. Ele diz: aposto para o MEC numa política que retome as sadias propostas de educadores da geração de Anísio Teixeira, ignorem a citação, que ela não faz nenhum sentido, que enxergam o sistema de ensino básico e fundamental como um serviço a ser oferecido pelos municípios, que iriam aos poucos formulando as leis que tornariam exequíveis as funções docentes. As instâncias federal e estaduais entrariam variáveis auxiliadoras dos municípios que carecessem de recursos, e como coadunadoras das políticas que, efetivadas de baixo para cima,
revelariam uma feição variada de nosso tecido social no terreno da educação, sem soluções mirabolantes pensadas de cima para baixo, mas com os pés fincados na realidade dos conglomerados urbanos, onde os cidadãos... Ora, fecha a citação, né, ora, uma educação construída a partir dos municípios significa, primeiro, o desmonte de qualquer noção de sistema público de educação. Segundo, a constituição de formas educativas, que não é nenhum sistema mais, absolutamente desiguais, sem um padrão único, né, sem condições igualitárias, pela própria desigualdade estrutural gigantesca entre os municípios. E a terceira observação, que eu acho que nunca é por acaso, quando aparece o termo serviço, né? O serviço é algo do âmbito do mercado, é algo comprado, vendido, é algo regulado pelas relações mercantis, né? Então, quando o termo aparece, isso é um indicador muito claro de uma forma de pensar a educação. Uma conexão, embora isso não esteja explícito, não seja necessariamente esse o caminho que vai se desenvolver, mas que é um caminho que uma série intelectuais do governo Bolsonaro, com destaque para o Onyx Lorenzoni, que defende isso desde os anos 90, que é a perspectiva da educação por voucher, né? O desmonte do sistema do ensino público, né? E a sua substituição por um momento de serviço no sistema privado na forma de voucher. E aí a gente tem o secretário de Educação indicado pelo bolsonarista Ratinho Júnior no governo do Paraná, é um defensor absolutamente extremado na potência máxima, né, da implementação do sistema de voucher. Ele defende o encerramento de todo o sistema público de ensino fundamental, médio e superior, e o pagamento na forma de vouchers, né, na educação, no ensino básico. Evidentemente, ele, na perspectiva neoliberal, ele não para o nível superior. Então, o Estado, por aluno, independente da escola, paga tanto, né? Se o pai quiser um ensino melhor, a escola pode cobrar mais diretamente dele e ele paga. Mas mesmo que seja uma escola de elite que cobre R$2.000 por mês, o Estado ainda assim vai dar o voucher no mesmo valor que paga para uma escola de periferia, que vai funcionar só com aquele valor pago pelo Estado. Então, é uma defesa explícita de um sistema hierarquizado. A gente não tem elementos concretos para dizer se isso especificamente é a agenda prioritária desse ministério, mas certamente esta é uma perspectiva presente no debate constituído sobre educação no governo Bolsonaro. Olha, talvez tenha, no seguinte sentido, a Regiane Roeveler, que é uma amiga nossa que já esteve aqui num programa anterior falando sobre o Paulo Guedes, né, o dossiê Paulo Guedes, ela está fazendo alguns levantamentos sobre o Rodrigues, né, de onde que ele é, de onde que ele vem. Eu só fiquei sabendo que ela estava pesquisando o Rodrigues há pouco tempo atrás, então a gente já tinha até marcado essa conversa. Eu nem tive tempo de entrar em contato com ela, uma pena, mas numa publicação no Facebook dela, ela indicou um dado interessante. Ela falou que na Colômbia, o Rodrigues é um impulsionador do movimento Como Vamos, nascido ainda nos anos 90, fundado por entidades empresariais para gerir a administração pública de cidades, modelo que ele sugere que seja implementado no Brasil, né? Eu acho que é bem nesse sentido, né? Que é basicamente voltar àquele modelo que também havia aqui na ditadura militar em cidades como Niterói, cidades como o próprio Rio de Janeiro, né? Que é você financiar empresas e empresários do setor educacional com dinheiro público para que eles administrem as escolas, e aí o modelo de escola charter pode ser um espelho, né? Já que, como esse pessoal gosta de prestar continência para as listras brancas e vermelhas, né? Então, nada mais sedutor do que isso. Mas também o modelo de voucher, né? Que era aplicado aqui durante a ditadura militar, né? E que, como essa galera saudosa dessa época, nada mais coerente também do que tentar reproduzir esse modelo novamente. E que na sua forma mais completa, modelo desenvolvido na ditadura Pinochet, né? Justamente a partir do Milton Friedman, dos ultraliberais, e não, evidentemente, onde esteve o próprio Paulo Guedes. Exatamente. Uhum.
É até interessante que ele cita o Anísio Teixeira, né? Mas ele faz uma falsificação ali, né? Porque o Anísio Teixeira, né? Junto dos demais intelectuais vinculados ao movimento da escola, né, o interesse deles era exatamente de construir a diretrizes e bases exatamente para ter, digamos, um padrão mínimo de qualidade da educação, né? E eles, inclusive, lutaram contra o que o Carlos Lacerda, no final dos anos 40 e durante os anos 50, vai querer para a educação, né? Ele vai apresentar um substitutivo, né, na época ao Congresso Nacional, na época que ele era deputado. E é interessante que nesse substitutivo, o texto tem muitas coisas que são do Escola Sem Partido, né? Por exemplo, no artigo 3º desse substitutivo fala assim, ó, a educação da prole é direito inalienável e imprescindível da família. Aí no próximo artigo, 4º, a escola é fundamentalmente prolongamento e delegação da família. E daí no quinto, né, vem a parte privatista, né? Para que a família por si ou por seus mandatários possa desobrigar-se do encargo de educar a prole, compete ao Estado elementos de recursos técnicos e financeiros indispensáveis, né? Então já apareceram essas duas coisas, né? Por um lado a privatização e essa coisa que a educação é apenas um prolongamento daquilo que a criança, ou o jovem, o adolescente aprende lá dentro da família, né? Então, e era exatamente contra o que o Anísio Teixeira, que ele cita, o Anísio Teixeira lutava contra, né? Então ele faz uma pacificação ali, né? Ô, Rodrigo, enquanto você falava, eu fui pesquisar aqui, que eu tinha essa lembrança. Como eu mencionei, o Renato Feder, que é o novo secretário de Educação do Paraná, novo não futuro, indicado pelo Ratinho, ele tem um livro que é a sua plataforma ultraliberal, que chama Carregando o Elefante. Eles adoram esses títulos bizarros. E nesse livro tem uma passagem no capítulo sobre educação, onde ele cita um exemplo guido. Recentemente, a Colômbia criou um programa de vouchers com o objetivo de aumentar o acesso à escola. E aí, a partir disso, ele traz o que seria o exemplo, da Colômbia e os dados preliminares que mostram que aqueles que recebem voucher têm mais chance de terminar os estudos, têm menos repetência, melhores notas, etc, etc. Então, justamente, né, a tradução clara desta coincidência está presente aqui nesse gancho que eu fiz, né, com o secretário de Educação do Paraná, que cita o exemplo da Colômbia, que muito provavelmente tenha relação direta com esse processo que o Diogo mencionou, que a Rejane tinha comentado. Nesse caso, né, essa indicação que eu mencionei, né, do PostCAD com o Vélez Rodrigues, né, foi uma indicação que a Rejane me passou. Assim, daí eu fui atrás dela e fui ver como essas coisas se conectam, né? Na verdade, na organização da classe dominante não tem coincidência. Não que haja uma grande teoria da conspiração, mas, ao contrário, evidentemente, porque há muita organização concreta, né? E esses sujeitos que aparecem como se tivessem do nada são produtos e são intelectuais produzidos no contexto dessa organização. Sim, de fato. Então, pessoal, só a guisa de conclusão, eu queria, antes de tudo, né, que vocês dessem as suas considerações finais, e como parte dessas considerações eu queria pedir para vocês também uma especulação, talvez, ou uma análise com o que se tem até o momento de como a gente pode projetar uma gestão de Ricardo Rodrigues no Ministério da Educação, especialmente no que diz respeito à escola sem partido. Assim, o que você acha? Como a situação com relação à escola sem partido pode piorar com uma gestão como essa pelos próximos 4 anos, pelo menos, né, estipulando-se? O que vocês acham? Eu acho que, assim, né, a imagem de improviso, né, que eles querem passar, de que eles fazem de forma muito simplória, né, essa imagem, inclusive para criar uma identidade desse novo grupo aí que chega ao governo, uma identidade, né, com as pessoas mais simples, né, de criar uma noção, assim, nessas pessoas de que, se eu tivesse lá, eu faria também,
né? Então, eu me identifico com o grupo do Bolsonaro, né? Porque ele exatamente quer criar essa imagem de tudo muito improvisado, atrás de ver quem que é o melhor para aquela função. Eu não sei governar muito bem, mas eu estou indo atrás de ver quem que são os melhores, eu estou, né? E na verdade, essa imagem é uma imagem falsa, né? A gente observa que o Ricardo Vélez Rodrigues, ele demonstra isso muito bem, né? Que ele vem de uma organização de direita, né? De décadas, né? De décadas atrás, muito trabalho acumulado, né? Então, então a gente observa que tem muita organicidade no que eles estão fazendo, né? E esse governo, né, que vem aí, para mim, é o governo da esperança conservadora, digamos assim, porque realmente a gente vê uma confluência, né, de diferentes tendências aí da direita nesse e uma confluência que vai além do Brasil até, né? Se observar que teve o papel aí do Steve Bannon, né? E de outras organizações. Então, eu creio, né, que assim a gente não pode erro e subestimar, achando que esse governo não vai governar muito tempo e que ele vai cometer uma série de erros, de medidas impopulares e que isso vai corroer a base social desse. Que ele vai cair sozinho. Eu acho que seria um segundo erro, porque muita gente acredita que ele não seria eleito. Eu mesmo acreditei nisso, né? Então acho que seria errar mais uma vez, achar que esse governo não tem fôlego, né? Eu creio que esse governo tem fôlego e que se não houver uma oposição séria, organizada, de que o Bolsonaro em si vai perdurar, mas eu creio que esse projeto pode perdurar, sim, né? E da política brasileira, eu diria que se a esquerda não se organizar, eu diria que esse projeto político que está sendo colocado aí pode durar 4, 5 mandatos, assim, sem querer criar um alarmismo, longe disso, né? Mas a gente não pode subestimar essas pessoas, né? Eu acho que a gente não pode, acho que tem que reavaliar, eu acho que tem que considerar que a vitória deles de derrota, né? Sobretudo para os intelectuais de esquerda, para as forças populares. Eu acho que é o momento de repensar e reavaliar e não subestimar. Né? Inclusive tem um movimento aí nas redes sociais do hashtag Eu Avisei, né? Então cria a falsa expectativa de que as pessoas estão vendo já o que é, que elas estão se arrependendo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Eu acho que o que vem aí, se deixar, vem para ficar um bom tempo por aí. É isso que eu gostaria de dizer. Eu tenho total acordo com o Rodrigo. Acho que assim, sobretudo essa ideia que ela é confortadora, mas ela é falsa, né? Ele vai cair sozinho, ele vai cair pelos seus próprios erros. De certa forma, a gente se tranquiliza com isso. Da mesma maneira que se tranquilizava, acho que há uma cultura na esquerda, né, de se tranquilizar, de buscar informações tranquilizadoras. Então tem uma série de blogs que são tão pouco, blogs que se apresentam como de esquerda, tão pouco confiáveis quanto outros conservadores, mas que basicamente existem para isso, dizendo que estamos ganhando. Quantas vezes a gente viu o Bolsonaro não está caindo, perdeu a sua base. Então, parece que a gente precisa uma autocrítica muito mais que tem sido feito. Não é possível, frente a uma derrota como essa, dizer fizemos tudo certo e perdemos. Não é mais possível. Não é mais possível dizer, e eu fiz questão de mencionar isso antes, se não fosse 2013, se não fosse as pessoas pedir para diminuir o preço da tarifa, estava tudo bem até agora. Não estava tudo bem até agora, já não estava tudo bem e esse processo já está em andamento. Então, uma reflexão muito mais profunda, uma reflexão crítica muito mais verdadeira do que tem sido feita até hoje é imprescindível para que a gente tenha alguma condição, né, de enfrentar esse governo.
O Rodrigo mencionou o eu avisei. Esse tipo de postura, né, soberba, arrogante, ela não ajuda em nada, né, a disputar. Da mesma maneira que tratar como imbecil, tratar como idiota qualquer um que votou, e a gente sabe que os que votaram no Bolsonaro por os mais diferentes motivos, né, não há um perfil único desse eleitor, e a gente tratar todos como imbecis ou tratar todos como fascistas significa a gente perder a possibilidade de estabelecer conexão, significa a gente perder a possibilidade de jogar com sujeitos reais, com trabalhadores que foram frustrados, né, pelas opções de governos petistas, né, por trabalhadores que foram frustrados por promessas que não foram atendidas, pela corrupção que por mais que seja explorada de forma unilateral, e evidentemente que é real e aconteceu durante esse período. Então, tapar completamente, né, a visão sobre a realidade para que se tenha uma expectativa confortadora parece ser a pior das formas de atuar num contexto que é tão difícil, que é tão adverso como. Ainda assim, dito isso, só um acréscimo, acho que é importante pensar assim, na vasta constelação da direita. Até o início do ano passado, até o início de 2017, eles estavam se matando entre eles no sentido de ver quem eram os legítimos representantes. Só para dar um exemplo, né, as gravações vazadas do MBL detonavam o Bolsonaro, né, mostravam que eles estavam com o Dória contra o Bolsonaro, de forma que tinham outros grupos empresariais mais tradicionais que apostavam tudo no Alckmin. Então, a partir de um determinado momento que se viu que o Alckmin não decolava, que não havia um outro candidato, né, e que o Bolsonaro não caía, houve uma junção de grupos absolutamente distintos e que, ainda que eu não acho que eles vão se matar sozinhos, mas há de conflitos efetivos entre eles. O próprio fato de que o Vélez Rodrigues seja um católico, um revés para a bancada evangélica, que por mais que seja junto no Escola Sem Partido, né, com o grupo da Canção Nova, com os católicos mais reacionários, mas tem um projeto próprio. Então, tem disputas ali dentro que são difíceis de mediar, né? As indicações, as tensões, né, os próprios filhos do Bolsonaro, para não falar do vice-presidente, que é uma bomba, né, prestes a explodir muito, há tensões que são importantes. O que não se pode, do ponto de vista de uma violência, confiar que essas tensões vão ser decisivas. Né? Não se pode ter uma estratégia nossa que delegue para a expectativa do que vai acontecer do outro lado. Né? Isso sim seria uma absoluta renúncia, né, à própria noção de resistência. Mas as coisas não estão, só para mediar um pouco, né, eu concordo com o que o Rodrigo disse, isso pode se consolidar, mas ao mesmo tempo isso também pode se fragilizar por conta dessas tensões que são reais. Sim, com certeza. Mas as observações de vocês são extremamente pertinentes e eu só posso nada mais além de concordar com tudo que vocês falaram, em especial a questão do eu avisei, que, meu Deus do céu, gente, vamos ser mais construtivo aí nas estratégias, né? Porque tá complicado dessa forma. Bom, tem formas piores, né? Tem o bem feito, tem formas bem piores. Com certeza. A cada dia a gente pensa numa hashtag pior para desmobilizar ainda mais a sociedade. Mas essa não é a única opção, né? A gente sempre pode primeiro de tudo, começar a levar mais a sério, né, os nossos adversários, acima de tudo, né? A gente passou muito tempo achando que as cartas já estão dadas, quando na verdade tudo que existe é mais incerto do que a gente imagina. Bom, então, pessoal, antes de tudo, eu queria agradecer a vocês pela participação. Foi um programa incrível, as contribuições que vocês deram foram inacreditáveis e imprescindíveis. Eu queria encerrar, antes das despedidas, pedindo para vocês, primeiro, indicações de leitura, filmes, séries e afins que vocês acham que é relevante que podem ajudar quem está ouvindo e quem vai ouvir a entender melhor essa discussão que a gente está fazendo. O que vocês teriam aí para indicar que podem ajudar a gente a se orientar melhor nesses tempos tão incertos? Maravilha, excelente oportunidade também. Eu vou fazer acho que 3 indicações para não abusar demais.
A primeira delas de uma revista da qual eu sou editor, que é a revista História e Luta de Classes, e que tem os 25 exemplares já publicados disponíveis online no endereço www.historiaelutadeclasses.com.br. Então tem inclusive uma edição específica sobre educação, educação e ensino de história, que trata de algumas dessas questões, né, e tem instrumentos de busca que permitem encontrar alguns artigos também sobre a organização da direita. Uma segunda indicação que eu fiz é do sítio eletrônico do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, dissertações desenvolvidas, né, que tratam da organização, das formas de organização da direita. Eu faria essa indicação, né, do historiaepoder.net, né, então, que é o sítio, né, do nosso grupo de pesquisa. E por último, tentando pensar de uma forma mais teórica, digamos assim, eu tenho, a partir da eleição do Bolsonaro, eu publiquei alguns artigos sobre a reflexão do Gramsci em relação à ascensão do fascismo. Então, do Esquerda Online, esses artigos todos estão, né, no site Esquerda Online, e aí assim, são uma série de artigos, né, com a rubrica Gramsci e o fascismo. Também tem um artigo, né, sobre fascismo e neoliberalismo, que pensa essas questões do Plínio Salgado que eu mencionei, e também tem um conjunto, né, de textos sobre a análise do Gramsci sobre o fascismo, né, também um fascismo e neoliberalismo, que justamente nessa, uma das questões que eu mencionei, né, hoje, que eu tentei desenvolver nesse texto, não só é possível um fascismo neoliberal como esta é a forma do fascismo na periferia, né, e por último também através, né, do Esquerda Online, mas no YouTube, um curso sobre fascismo, no qual tem uma aula minha, né, sobre o Gramsci e o fascismo, mas também tem outras aulas, né, que eu acho que em nosso entorno, né, do que significa o fascismo, tanto historicamente quanto nas suas atuais, é extremamente importante. Então a gente, né, produziu um curso com 5 aulas, né, que acho que é bastante relevante, né, no sentido de aprofundar um pouco a temática. Acho que faria essas 3 indicações. E a dissertação do Lucas, né, que já foi mencionada antes, só para enfatizar uma vez mais, porque ela é realmente imprescindível. Definitivamente. O nosso último episódio foi sobre fascismo, né? A gente teve o Demian e a Tatiana Pog aqui com a gente, né? Que eles também participaram desse curso. E nesse programa a gente também recomendou os seus textos no Esquerda Online, que são excelentes, e eu vou fazer questão de linkar de novo também, que são leituras muito, muito importantes para essa temática mesmo. Rodrigo, manda ver. Eu agradeço, Diogo, a oportunidade de estar aqui conversando. Eu gostaria de indicar os livros, né, que já está no segundo volume, Tempos Conservadores, Estudos Críticos sobre as Direitas. Eu vou mandar o link para você, para deixar linkado. Em relação ao Ricardo Vélez Rodrigues, eu gostaria de indicar a minha dissertação de mestrado, foi publicada na forma de livro em 2017, também vou enviar o link, né, para ficar aí para o pessoal, que é o livro História Fetichista, né. E também gostaria de indicar a minha tese de doutorado, né, a restauração conservadora da filosofia, na qual sobre o IBF, o Miguel Reale pai, né, o desenvolvimento do pensamento autocrático, né, na fase pós-integralista dele, né. Seriam esses 3 materiais. Não, muito obrigado. Tempos Conservadores, outro livro que eu uso muito na minha pesquisa. Tudo isso vai estar linkado aqui para quem quiser acessar. No mais, pessoal, eu queria só reforçar os meus agradecimentos para vocês. Muito obrigado a vocês de novo pela participação. Para quem estiver ouvindo por hoje é só. Até uma próxima, pessoal. Digam tchau aí vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, até mais.